Olá, a paz do Senhor Jesus, meu irmão, meu querido telespectador, você que está conosco aqui nesse programa Profissões Bíblicas. É um programa que trata as profissões contidas na palavra do Senhor, na Bíblia. E estamos aqui na TV Manaim, no canal do YouTube também, você que acompanha aí na TV aberta, na TV fechada, também no canal do YouTube que é da Igreja Cristã Maranata. Você pode também observar lá todo o nosso conteúdo, todo o nosso playlist, entrar, curtir, compartilhar, comentar. Vai ser uma alegria receber aqui o seu comentário. E estamos continuando a tratar de uma profissão que é bastante emblemática e profética para nós, que é a profissão de pescador. E para isso eu queria iniciar o texto do programa hoje, lá em João, capítulo 21, em que diz assim, João 21, capítulo 21, versículo 6, e diz assim: E disse-lhe, lançai a rede à direita do barco, e achareis. E lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Então nós só podemos observar aqui a segunda pesca maravilhosa do Senhor, a qual o Senhor dá a direção para o lançamento da rede e também o não rompimento das redes, né? As redes permaneceram ali e eles conseguiram capturar 153 grandes peixes, né? Então nós temos tratado a profissão de pescador, né, como a evangelização. E como no primeiro episódio nós falamos do preparo, agora nós vamos falar da ação de evangelizar. Como que nós podemos evangelizar, como nós podemos levar essa mensagem que traz esperança para as vidas, né? E para isso eu queria convidar o pastor Jadson, que eu não apresentei, peço até perdão aqui, mas estamos aqui com o pastor Jadson e o pastor Vitor, que vai estar compondo aqui a mesa, né, nesse programa. Amém. Pai do Senhor, pastor Felipe, Pai do Senhor, pastor Vitor. Pai do Senhor, companheiros, Pai do Senhor, os irmãos também que nos acompanham. Pronto, eu já até falei demais, né? Já fui avançando aqui. Mas, pastor Jadson, como é que nós podemos aqui levar para a ação da evangelização? Como é que nós podemos levar essa mensagem? Qual a forma, o método que nós podemos aí trazer de uma forma mais técnica isso, a parte da evangelização e também o pescador ali na sua vida cotidiana, né? Amém. Primeiro trazendo, né, pastor Felipe, como que era o ato da pescaria ali nos tempos de Jesus, né, no ministério de Jesus. No episódio anterior nós falamos sobre o preparo, né, e agora falando na parte da ação, né, como que era a pescaria propriamente dita. Então, primeiro evidenciar a questão do horário que eles saíam para a pescaria, né? Havia dois tipos de pesca, a noturna e a diurna, né? Então, quando ele ia pescar durante o dia, eram alguns tipos de peixe que eles saberiam que poderiam encontrar naquele horário. Então eles saíam pela manhã, raiando o dia, né? Era o horário da saída, pela madrugada cedinho. Já se eles fossem pescar à noite, né? Que já era um outro tipo de peixe que era encontrado naquele horário. Então era um horário assim, já para mais próximo da madrugada, né? Somente era esse horário que eles saíam. Quanto às ferramentas que eles utilizavam, aí também variava do tipo de pesca que eles iriam realizar, né? Nós podemos citar pelo menos 3 ferramentas diferentes. A primeira, muito conhecida, que é o anzol, né? O anzol, ele não era muito utilizado para a pescaria profissional, né? Porque é um tipo de pesca mais demorado, né? Você não tem um resultado tão grande quanto utilizar as redes, né? Mas também era utilizado. A gente vai ver alguns exemplos na Bíblia que Jesus cita a pescaria com anzol, né? Quando ele manda Pedro pescar e lá ele encontra a moeda para pagar o tributo, né? Então, você tinha um anzol e você tinha 2 tipos de redes. Você tinha a rede de arrasto, que normalmente era utilizada por vários pescadores, né? Podendo até ser utilizado por mais de um barco. Às vezes eles faziam isso, de estender a rede, né, de um barco para o outro, para tentar cercar ali o cardume. Então era a rede de arrasto. E você tinha também uma outra rede que era a tarrafa, né, como a gente conhece hoje, que era também uma rede, mas ela tinha o uso mais individual. Então normalmente era usado pelo pescador, ele ia para um local onde ele sabia que tinha peixes, normalmente um local raso, ele ficava em pé dentro da água e utilizava aquela rede ali, né? Aplicando no caráter da evangelização, pastor Felipe, nós podemos identificar aqui também algumas coisas bem interessantes, né? Quanto à forma de evangelizar, né? Então, quando a gente fala do uso do anzol na pescaria,
a gente assemelha isso àquela evangelização que a gente faz de forma mais individual, né? Muito bom. Quando você está evangelizando um jovem, né? Ele está evangelizando o seu colega de trabalho, ele está evangelizando o seu colega da faculdade, né? Às vezes você encontra alguém que está passando por um momento difícil e você senta ao lado dele para falar de Jesus, para falar que o Senhor tem a solução para o seu problema. Às vezes é uma família, né, que está passando por um momento difícil, um lar vindo a separar, e você senta ali do lado e fala do poder que Jesus tem para restaurar o lar do muito homem. Bom, muito bom. É aquela evangelização que você faz individualmente, né? Você está ao lado da pessoa, você convive com ela, você está testemunhando aquilo que você viveu na presença do Senhor. O seu próprio testemunho é uma evangelização com anzol, né? Que aquela pessoa que está do teu lado, ela está conhecendo Jesus através da sua vida, né? E tem até uma parte interessante, só interrompendo, pastor, porque assim, quando a gente olha o anzol, que é individual, né? É também no momento que você consegue pegar os maiores peixes, Isso. né? Então, quando a gente olhar assim, tratar o peixe como sendo uma pessoa, é até o momento que você vai ter uma dedicação maior para pegar uma pessoa que às vezes está mais preparada, mais cheia de razão, que precisa realmente de um cuidado ali individualizado, né? De um problema bem específico. Eu achei bem interessante isso, porque você consegue fisgar aquela pessoa, né? E falar de fisgo, você pode completar aí. Qual é a importância do anzol aí, ter esse fisgo, né? Amém. O fisgo, como o pastor Felipe Salomão está falando, é o que segura o peixe, né? Isso aí. E na obra o Senhor tem nos dado assim um entendimento acerca da assistência. Glória a Deus, muito bom. Não basta apenas a gente falar de Jesus, não basta apenas a gente entregar um convite ou um folheto, né? Mas quando o Senhor ele envia os peixes para a igreja, é muito importante, né, a participação da igreja na assistência, né? Sentando ao lado do visitante, né, explicando para ele acerca da doutrina, caminhando ao lado dele, né? A assistência também ela não acontece somente nos nossos templos, mas ela vai acontecer durante toda a vida, né, que aquele visitante, que aquele assistido ele estiver na igreja, né? Então, é isso que vai segurar o peixe, né? Ou seja, o que vai levar as pessoas a viverem a experiência que nós vivemos não é você entregar um convite uma vez perdida ou falar de Jesus uma vez perdida, mas é você estar ao lado dela, né? Caminhando junto com ela, tirando as luzes, orando por ela, porque para que alguém saia do mundo, são muitas provas que são vividas e a oração do corpo ela é muito importante nesse momento, né? Então o anzol seria isso daí, e a rede já é um outro tipo de evangelização já mais abrangente, né? Como o uso da rede, né? Você lança a rede, você vai trazer vários peixes. Às vezes você nem sabe o que é que você vai trazer. Às vezes nem traz peixe. É verdade. Às vezes traz outras coisas e não traz o peixe que você queria trazer. Muito bom. É você utilizar muitas vezes hoje, né, os meios de tecnologia, as redes sociais. Lembrar que em toda a história da igreja, o Senhor ele sempre criou oportunidades, né, para que o evangelho fosse levado. A gente pega, por exemplo, no período da Reforma, né, quando a Bíblia foi traduzida, a gente lembra da imprensa, né? Era o período que a imprensa estava sendo ali desenvolvida. Foi uma rede que foi utilizada naquela época, né? Hoje nós temos as redes sociais, nós temos a internet, né, que são artifícios, né, usados que são muito bons. Às vezes a gente pega e não sabe nem o que, mas a palavra está sendo anunciada, né? As pessoas estão tendo acesso no Brasil, no exterior, locais que às vezes é proibida a pregação da palavra, e através da internet a mensagem da salvação está chegando lá, né? Então é um outro formato de evangelização, mas que também tem uma grande importância nos dias de hoje. Cumprindo o que está lá em Marcos, né? Ir por todo mundo e pregar o evangelho da paz, né? Então tá a missão sendo levada, né? E é muito interessante o que o pastor Jadson fala, né? Porque hoje a palavra ela vai se estendendo pelos diversos meios, né? A evangelização. Eu até acompanhei recentemente um método que o pessoal consegue levar o evangelho para a Coreia do Norte, né? Então você vê ali como é que chega o evangelho na Coreia do Norte. Então eles aproveitam a geografia, né? Que é uma península, as Coreias. Você pega a Coreia do Norte e a Coreia do Sul está mais próximo do mar. Então existem as monções, são os ventos que sopram de manhã e durante a tarde. E o que é que acontece? De manhã eles sopram o vento do continente para as águas, e da noite das águas para o continente. E o pessoal pega as Bíblias, pastor Vitor, e coloca ali as Bíblias em pendrives, localizadores, GPS, e soltam uns balões, né? E ali o vento ele vai levando toda aquela palavra ali para a Coreia do Norte. E como é que eles têm resultado disso? É que logo pela manhã eles vão logo cedo, e o pessoal na Coreia do Norte
porta e manda as mensagens, né? Olha, que palavra maravilhosa. Temos aqui pessoas reunidas, glorificando ao Senhor, cultuando. Manda-nos mais outras mensagens, porque eles mandam às vezes um livro, manda um evangelho, e aí manda a Bíblia completa, manda toda a parte. Você vê que o evangelho realmente ele vai sendo alcançado em todas as regiões, mesmo com regimes tão fechados, né? Mas eu queria convidar o pastor Vitor aqui, né, diante a esse exemplo que eu dei, para também, Vitor, nos exemplificar como a evangelização ela pode ser eficaz. Em qual momento, como é que nós podemos ali levar essa mensagem com a eficiência que Jesus mesmo direcionou, né? Lançai à direita. Então ali, e achareis. Ele deu uma certeza, né? Os discípulos passaram a noite toda ali pescando, mas ali havia uma certeza sobre a palavra do Senhor, como você já até mesmo falou. Mas como é que nós podemos utilizar isso nos nossos dias? A gente vê, quando a gente está falando de evangelização, e como nós falamos até no programa anterior, a evangelização ela não é de qualquer jeito. Você não evangeliza de qualquer jeito. Não é só abrir a boca e falar. Você precisa de uma ação do Espírito. Até porque a palavra nos ensina que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, se eu for falar e eu não falar pelo Espírito, nada acontece. Então, a maior virtude na evangelização é quando o Espírito Santo ele dirige todas as coisas. Então, o exemplo do Senhor Jesus, quando ele vai, né, até a mulher samaritana ali, que vai tirar água, ele usa ali, né, podemos dizer, o dom espiritual. Ele mostra quem ela era. Ele mostra aquilo que estava oculto. Então, aquilo que ele fala para ela não tinha como negar. Ele pergunta, né, acerca do marido, e ela fala, e o Senhor mostra qual era a situação dela. Então, quem sabia? Ninguém sabia. Ela sabia. E o Senhor Jesus que estava ali também. Então, é muito importante nós que vamos evangelizar estar cheio do Espírito Santo. Para que o Senhor nos revele aquilo que está oculto. Nós aprendemos lá atrás com Daniel que o Senhor é aquele que revela o profundo e o escondido. Não para expor, mas para alcançar o coração e salvar o homem. Nós vemos isso também claramente com Filipe e o eunuco. O eunuco estava lá lendo a palavra, lendo a Bíblia, lendo o texto lá, foi levado como ovelha muda ao matador e ele não entendeu nada. Filipe, do outro lado, o Espírito Santo manda ele ir ao deserto, né? Isso, né? Manda ele ir a Gaza, né? Isso. Um lugar que estava deserto. Tinha ninguém. E ele foi. Chegou lá, o eunuco estava passando. Quando o eunuco passa, ele se aproxima, pergunta o que ele está fazendo. Ele diz, eu estou lendo aqui. E você entende o que lê? E aí ele diz assim, como eu vou entender se ninguém me explicar? Então, naquele momento foi uma ação do Espírito, levando Filipe àquele lugar, naquele momento, para poder esclarecer a palavra do Senhor para aquele eunuco. E ali ele esclarece e tem o resultado, porque naquele mesmo instante o eunuco ele toma a decisão de ser batizado, de descer as águas, o que impede? Ou seja, foi uma evangelização eficaz. A evangelização eficaz, ela é a evangelização na direção do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Até tá lá, né, no Salmo 126, que a gente fala, né, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos, né? Então é importantíssimo essa orientação, né, a plenitude do Espírito, para você levar a mensagem com graça, para que ela possa realmente quebrar as barreiras, né? Um aspecto que nós precisamos entender é o que é o evangelho, o que é evangelizar. É levar as boas novas. E as boas novas vêm da eternidade. Verdade. Porque tudo que a gente recebe do mundo, noticiários, é dificuldade, é luta, né? Problema aqui, problema ali. Nesse mundo aqui, como o Senhor Jesus, tereis aflições. Agora, vem as boas novas. As boas novas é o evangelho. Então nós precisamos entender, né? O texto da palavra em Lucas 2:10 diz assim: e o anjo disse, não temais,
porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Então nós temos essas boas novas. A igreja fiel, ela está cheia da palavra do Senhor, cheia do Espírito Santo, cheia dos dons espirituais, para levar essas boas novas ao homem que Glória está a Deus. perdido, angustiado, sem solução para a sua vida. Nós temos as boas novas. E um outro texto muito interessante, já tratando daquele que evangeliza, que está em Isaías 52, verso 7, ele diz assim: quão formosos são os montes, quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas. Ou seja, Glória a quão Deus. formosos são os pés. Ou seja, aquele que evangeliza, aquele que está comprometido com anunciar o evangelho do Senhor. O Senhor está falando que a jornada desse evangelista, daquele que está cumprindo o chamado do Senhor, porque o chamado para evangelizar é para todos. Isso aí. Não é isso? Então, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. É a nossa condição quando nós estamos fazendo aquilo que é a vontade do Senhor. Muito Glória a bom, Deus. muito bom, né? Glória a Deus, né? Nós vemos aqui, meus irmãos, que falar de evangelização é um tema inesgotável, né? Vai haver vários exemplos aqui. Contamos uma experiência aqui da evangelização na Coreia do Norte. O pastor Vitor trouxe exemplos do próprio Senhor Jesus na palavra, da evangelização eficaz. O pastor Jadson também. Mas nós vamos encerrar aqui essa parte da profissão pescador, já gratos aqui pelos mistérios que o Senhor tem nos dado, né? Então eu queria agradecer aqui a participação do pastor Vitor, pastor Jadson. Amém. Pastor. Pai do Amém. Senhor. Tá ok? E a você, meu amigo, não desconecte. Continue conosco. Estamos aqui tratando das várias profissões. Esteja conosco nos próximos episódios e até mais.